Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Para você que já está acostumado a seguir o conteúdo deste canal, sabe que nós vimos aí trabalhando há algum tempo, gravando uma série de sermões nos livros da Bíblia. Então, nós começamos pelos menores livros, que tem apenas um capítulo, e agora eu estou dando prosseguimento aqui com essa série. E o meu objetivo é começar a trabalhar hoje com o texto do profeta Ageu, o primeiro e único livro da Bíblia que tem dois capítulos. Então, hoje nós vamos começar uma série de 4 sermões no livro do profeta Ageu. E para nós darmos início, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. E nós vamos ler todo o primeiro capítulo, que é do versículo de 1 a 15. Então, você que está com a Bíblia aberta, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. O texto diz o seguinte: No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do sexto mês, no segundo ano do reinado de Dario. Então, esse aqui é o nosso texto básico, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto. Este primeiro sermão, essa introdução a essa série no livro do profeta Ageu, requer uma contextualização bastante esmiuçada, bastante detalhada, e eu peço que você acompanhe com bastante atenção. Depois de 70 anos em que o povo de Judá estava exilado na Babilônia, eles começaram a retornar
a Judéia, a sua pátria, no sul da Palestina, de onde eles haviam sido deportados por Nabucodonosor, que era, na época, rei da Babilônia. E o contexto desse cativeiro babilônico era a punição do povo de Judá por sua rebelião contra Deus. Então vamos entender aqui a questão dessa rebelião de Judá contra Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 36, os versos de 11 a 16, a palavra de Deus diz o seguinte: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. E assim, nesse contexto, é que o povo de Judá é levado, então, para o cativeiro da Babilônia e por lá fica durante 70 anos. Por volta do ano 538 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, edita um decreto para que o povo de Judá retornasse a Jerusalém e reconstruísse o templo que fora destruído por Nabucodonosor. Então, notem que o cenário mundial político mudou. Antes, a Babilônia era a grande potência que controlava o Oriente Médio. Ela foi sobrepujada pela Pérsia e a Pérsia estendeu o seu domínio pelo Oriente Médio, né? Criando aí um novo império. Então, como eu falei, parte do rei Ciro, do imperador da Pérsia, um decreto para que o povo de Judá pudesse voltar a Jerusalém e reconstruísse o templo que Nabucodonosor havia destruído cerca de 70 anos antes. Então, o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 20, prossegue dizendo o seguinte: Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes, que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito, nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Então, a profecia de Jeremias se cumpre, como havia sido prometido. Nós vemos esse texto lá em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 10. O texto nos diz o seguinte: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E assim, então, os exilados de Judá na Babilônia retornam a Jerusalém e dão início à reconstrução do templo. Mas o povo de Deus tinha inimigos morando em suas terras, ou seja, ali na região da Judéia, no sul da Palestina. E esses inimigos acabaram criando obstáculos à reconstrução do templo. Note o que diz ali o livro do profeta Esdras, a partir do capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram os funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, a reconstrução do templo foi interrompida nesse contexto histórico que nós estamos vendo por cerca de 16 anos, até que Dario substituísse Ciro no reino da Pérsia. E aí, no segundo ano de Dario, veio a palavra de Deus a Ageu, para que o povo se reunisse e retomasse a construção do templo. Esta foi a situação em que Ageu encontrou o povo de Deus. E aqui entra o texto da palavra de Deus no livro do profeta Ageu, a primeira palavra do profeta ao povo, depois de 16 anos de interrupção na reconstrução do templo em Jerusalém. O povo de Judá abandonou a reconstrução e diziam que o tempo de reconstruí-lo não havia chegado. Eles construíam casas finamente acabadas para si, conforme o texto nos diz, enquanto o templo continuava destruído. Só que, apesar das boas moradias, a economia da região não prosperava. A produção do campo era baixa. O alimento era escasso, não atendia a todas as necessidades. A produção das roupas não tinha a qualidade necessária, né? Dizem que o texto diz: vocês se vestem, mas não se aquecem. Havia seca e o trabalho era prejudicado e não rendia suficiente. E por que que Deus permitia que essas coisas estivessem novamente acontecendo com o povo de Judá? Diz o texto lá de Ageu, voltando aqui para o nosso capítulo inicial, nosso texto base, o texto do profeta Ageu no capítulo 1, a partir do verso 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Agora, qual era a vontade declarada de Deus? Vamos voltar um pouquinho no versículo 8 do capítulo 1 de Ageu. E o versículo diz assim: Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele
seja glorificado, diz o Senhor. De fato, Deus tinha um decreto a realizar. Ele libertou os cativos de Judá, trouxe-os de volta para Jerusalém e agora ele queria que o templo em seu louvor fosse reconstruído, para que o culto ao Senhor fosse restaurado e o seu nome, o Senhor dos Exércitos, fosse proclamado. Era este o propósito de Deus. Mas o que que o povo fez? Ele se intimidou pelas dificuldades ao longo de 16 anos. E 16 anos é bastante tempo. Eles foram cuidar, cada um dos seus próprios interesses. Vejam que todos nós temos as nossas necessidades, as necessidades das nossas famílias para atendermos. Não se trata de pecado quanto a isso, em hipótese nenhuma. Mas a questão que é importante é que, neste contexto, Deus tinha um objetivo. O templo era o sinal da habitação do povo de Deus com o seu povo, e o templo estava destruído. Ou seja, onde ficava o sinal da presença de Deus? O testemunho ao mundo de que aquele era um povo escolhido e que aquele lugar era o lugar da habitação do nome do Senhor, como ele mesmo havia escolhido, o lugar que ele havia consagrado. A pergunta é: dentro do contexto das nossas necessidades, das nossas famílias, onde fica o reino de Deus nisso tudo? O que é que isso nos ensina? Não se quer aqui negar as necessidades práticas do dia a dia, muito menos, eu peço que você preste muita atenção nisso. Não se quer aqui dizer que as pessoas devem ser levadas a doar todos os seus recursos para a construção de megatemplos, igrejas suntuosas, aquela coisa toda, e passar privações, necessidades, o próprio indivíduo e junto com as suas famílias. Não é isso que se quer aqui. O ponto em questão é: onde está a minha prioridade? Está no reino de Deus ou em satisfazer a minha vontade e o meu desejo? Quando nós nos deparamos, às vezes, com determinadas situações da vida, nós, às vezes, nos vemos num dilema e fica aquela questão: qual é a vontade do Senhor para esta questão? Como eu devo agir? Como eu devo me comportar? E a nossa tendência natural, por causa do pecado, é fazermos as coisas do jeito que nos agrada, sem levarmos em conta com seriedade a palavra do Senhor e a vontade declarada de Deus. Todos nós passamos por isso e, infelizmente, dada a nossa condição de pecadores, nós caímos muitas vezes. Mas o Senhor quer nos chamar através da sua graça para sermos obedientes à sua palavra e a não impormos as nossas vontades acima do reino de Deus e da vontade de Deus. Onde está a minha prioridade? Está em obedecer à voz do Senhor ou impor a minha vontade? Eu quero satisfazer diante de determinada situação, eu quero satisfazer aquilo que eu acho que é o melhor, mas eu abro mão de consultar a palavra de Deus para saber qual o propósito, qual a vontade e como Deus quer que eu me comporte. Onde está a nossa prioridade? Em como eu me comporto, dando testemunho diante do mundo da graça e da misericórdia do Senhor? Ou eu me preocupo em como me acomodar aos apelos e desvios deste mundo caído em pecado? Nós somos confrontados com muitas circunstâncias e com muitas coisas que aparecem no mundo decaído, longe de Deus, que parecem muito atrativas, mas elas vão contra a vontade declarada do Senhor, que quer que o seu povo viva uma vida de testemunho e de santidade. Não é uma perfeição dizer que jamais iremos cair, mas as nossas vidas têm que refletir
como o reino de Deus é prioridade e como nós buscamos viver de forma agradável ao Senhor. E, meus irmãos, como isso é difícil, como nós caímos, como nós abrimos mão da vigilância e pecamos. Precisamos, sim, buscar a graça do Senhor que Ele oferece na pessoa de Cristo, para, através do Espírito Santo, nos livrar do pecado e darmos um bom testemunho diante do mundo. Como é que está a minha escala de prioridades? O reino de Deus vem em primeiro lugar ou a minha vontade vem em primeiro lugar? Eu tenho mais prazer no Senhor e na palavra de Deus ou naquilo que agrada a inclinação da minha natureza humana para o pecado? O povo de Judá, por causa das dificuldades, desconsiderou que aquela profecia de Jeremias estava sendo cumprida no seu tempo e que eles foram chamados por Deus para voltar para Judá e reconstruir o Templo de Jerusalém como um sinal da habitação de Deus entre o seu povo. Deus quer construir em nossas vidas, através de Jesus Cristo, um templo onde ele habite, onde o reino de Deus seja prioridade e através do qual o nome do Senhor seja proclamado e exaltado, como nos diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu me coloco como sendo a primeira pessoa que tenho que vigiar para que minha vida esteja de acordo com a vontade de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de todos nós. Que, na sua graça, Ele nos leve sempre ao arrependimento, a refletirmos sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos no estabelecimento do seu reino. E que Deus seja bondoso conosco, nos abençoe pela sua misericórdia. Amém.